celebração dos 5 anos de teses defendidas no programa de pós-graduação em filosofia da UniOeste. Afinal, qual é a tese da tua tese? Olá, amigas e amigos da UniOeste. Vou apresentar agora qual é a tese da minha tese. O título é O conceito de ideia e a resolução do problema do solipsismo na metafísica cartesiana. A minha tese teve como tarefa abordar a meditação terceira e investigar o conceito de ideia nela desenvolvido por Descartes. A pergunta central é aquela sobre o objetivo principal da teoria das ideias presente nesse texto. Não se trata de uma pergunta nova, muito menos de um questionamento desprovido de uma resposta já existente. Pelo contrário, há uma tese consagrada que se ocupa exatamente em dizer qual é o objetivo principal da teoria das ideias da meditação terceira de Descartes. Marcel Guerroux, em seu Descartes segundo a ordem das razões, desenvolve esse questionamento e, em sua resposta, defende a tese segundo a qual o objetivo principal da meditação terceira e, por conseguinte, da teoria das ideias e mesmo das provas da existência de Deus presentes nesta meditação, é resolver o problema do valor objetivo das ideias. Dizer que as ideias têm valor objetivo, segundo esse comentador, é dizer que elas correspondem às coisas exteriores que representam. Ou seja, a tese guerroutiana sobre o objetivo principal das ideias na meditação terceira de Descartes defende que esse objetivo consiste em resolver o problema da correspondência entre a ideia de uma coisa e essa coisa mesma. O ponto central que sustenta essa interpretação é a tese de que Descartes lançara na meditação terceira um princípio a partir do qual o valor objetivo das ideias teria sido estabelecido. O princípio de correspondência entre ideia e ideado. Mas, de acordo com a análise cuidadosa e contundente de Enéas Furlim, que discute exatamente a existência desse princípio na meditação terceira de Descartes, em uma publicação de 2008, essa é uma tese muito mais guerroutiana que cartesiana, pois se trata da inserção de um princípio que não é encontrado no texto de Descartes. Eu considero que a questão sobre a existência de um princípio de correspondência na meditação terceira já está suficientemente resolvida pelo escrito de Furlim, e concordo com sua tese de que Descartes não estabelece tal princípio nessa meditação. Se não há o princípio de correspondência vislumbrado por Guerroux na meditação terceira, pelo qual definir-se-ia o que esse comentador considera ser o objetivo principal da teoria das ideias e dessa meditação como um todo, suspeitei que a teoria das ideias pode ter como tarefa principal algo diferente daquilo que Guerroux considera como tal. Diante dessa suspeita, fez-se necessário uma análise da meditação terceira, a partir do questionamento a respeito do objetivo principal do conceito de ideia desta meditação, uma análise que apresente uma resposta diferente da tese de Guerroux. A discussão desenvolvida por Furlim, que questiona a existência de um princípio de correspondência na meditação terceira de Descartes, não chega a oferecer uma resposta alternativa à questão acerca do objetivo primordial das ideias e da meditação terceira como um todo. Essa é uma das lacunas que a minha tese pretende preencher. Deste modo, eu não me ocupei em debater o problema da verdade, ainda que esteja diretamente relacionado com a tese de Guerroux sobre o objetivo primordial da meditação terceira. Apesar de o reconhecimento da importância da relevância de Marcel Guerroux como historiador da filosofia e como um dos principais intérpretes do cartesianismo, este trabalho não é sobre Guerroux, mas sobre Descartes. A tarefa proposta é de investigar a obra cartesiana, questionar a partir da leitura da meditação terceira qual o objetivo principal da teoria das ideias dessa meditação e oferecer uma reinterpretação desse importante texto de Descartes que traga uma resposta diferente daquela dada pelo autor de Descartes segundo a ordem das razões, especificamente sobre o objetivo principal das ideias, sobretudo na meditação terceira. Entender o objetivo principal da teoria das ideias na terceira meditação depende de entender a demarche do sujeito meditante.
Se as meditações seguem a via dos problemas, como nos ensina Batiste, é preciso entender qual é o problema que demanda o conceito de ideia para sua resolução. Por esta razão, fez-se necessário uma abordagem da meditação terceira, bem como das meditações precedentes, para compreender em qual lugar, por assim dizer, o sujeito meditante se encontra no momento em que o conceito de ideia entra em cena na terceira das meditações. Nessa perspectiva, minha tese começa com a abordagem das duas primeiras meditações, para compreender qual é o problema principal que se configura no andamento do percurso do sujeito meditante até a teoria das ideias da meditação terceira. Não significa que considero haver um único problema em todas as páginas das meditações que antecedem a teoria das ideias, mas, da mesma forma como me dediquei à compreensão de qual é o objetivo principal das ideias, é necessário qual é o principal problema configurado nas meditações no contexto em que a teoria das ideias começa a ser desenvolvida. Em minha tese, pretendo mostrar que o principal problema enfrentado na meditação terceira é o problema do solipsismo. Esse problema começa a ser configurado na meditação primeira, pois um dos efeitos da dúvida é exatamente a impossibilidade de considerar a existência das coisas. Se a dúvida é levada a sério, aquilo que é por ela atingido tem de ficar em suspenso, inclusive a existência de qualquer coisa que é colocada em dúvida, tanto pelo argumento do sonho quanto pelo do Deus enganador. Nesse sentido, é que já na primeira das meditações o problema do solipsismo começa a ser configurado. A meditação segunda consolida a situação solipsista do sujeito meditante, pois com o cogito, ou seja, com a descoberta da existência do eu, o sujeito não adquire ainda condições para admitir a existência de outras coisas. Pelo contrário, se com o cogito a existência do sujeito se coloca como necessária, por outro lado, a existência de qualquer outra coisa permanece em suspenso. Nesse sentido, é que considero a descoberta da existência do eu, expressa pela proposição eu sou, existo, como a chegada ao solipsismo. Se com o cogito somente a existência do eu é afirmada, é como se o sujeito dissesse eu sou, eu existo, e nada mais. Após a descoberta do cogito, no quarto parágrafo da meditação segunda, o texto de Descartes busca esclarecer qual é a natureza do eu, então descoberto e existente. Com isso, continua a se ocupar exclusivamente do próprio eu. Por essa razão, considero que o restante da meditação segunda representa a permanência do sujeito na mais completa solidão, para usar os termos de Ferdinand Alquier em Leções sur Descartes. Ou seja, o problema do solipsismo se configura desde a meditação primeira com a dúvida, passando pela segunda com o cogito e a análise da natureza do espírito, até a meditação terceira, que a partir de seus primeiros parágrafos indica ser este o principal problema a ser enfrentado pelo sujeito meditante. Por exemplo, quando Descartes escreve que o maior erro cometido antes da crítica do conhecimento, levado a cabo pela dúvida, era considerar, e aqui eu cito, que havia coisas fora de mim de onde procediam essas ideias. As ideias de terra, do céu, dos astros, de todas as outras coisas percebidas pelos sentidos, e às quais elas eram inteiramente semelhantes. Fecha a citação. Ademais, é no conceito de ideia que Descartes encontra a condição para a resolução do problema do solipsismo, a partir da análise da primeira passagem onde o filósofo apresenta sua concepção de ideia na meditação terceira, em seu parágrafo 6º, aquela na qual as ideias são concebidas como imagens das coisas. Essa concepção de ideia consiste na acepção segundo a qual as ideias são representantes de coisas e assim podem ser entendidas como os signos da exterioridade ontológica, pois é a ideia, aquilo que está no sujeito meditante, que lhe dá a ocasião de perceber alguma coisa, mesmo que pela ação da dúvida a existência de qualquer outro ente não possa ser ainda admitida. Após a análise da primeira passagem, onde o conceito de ideia é desenvolvido na meditação terceira, mostro que a abordagem das ideias a partir de sua origem, aquela que inicia no parágrafo 10 da terceira meditação, consiste na primeira tentativa de sair do solipsismo. Ou seja, depois de descobrir que as ideias são os signos da exterioridade ontológica, e que é a partir delas que se pode alcançar a existência de outro ente,
O sujeito meditante se dedica a, abre citação, considerar no tocante aquelas ideias, né, que me parecem vir de alguns objetos localizados fora de mim, quais as razões que me obrigam a acreditá-las semelhantes a esses objetos. Fecha a citação. Após as considerações, né, dessas razões, Descartes conclui o seguinte, e aqui eu cito: tudo isso me leva a conhecer suficientemente que até esse momento não foi por um julgamento certo e premeditado, mas apenas por um cego e temerário impulso, que acreditei haver coisas fora de mim e diferentes de meu ser, as quais, pelos órgãos de meus sentidos ou por qualquer outro meio que seja, enviam-me suas ideias ou imagens e imprimem em mim suas semelhanças. Fecho citação. Ou seja, o filósofo chega à conclusão de que as razões que o faziam pensar que há objetos exteriores às suas ideias, que parecem vir de fora, não são suficientemente fortes para que, a partir delas, a existência de coisas exteriores possa ser admitida. Essa primeira abordagem do conceito de ideia, a partir de sua origem, não resolve o problema do solipsismo. Se constitui, portanto, como uma tentativa frustrada, pois não conduziu o sujeito à existência de um outro. Em seguida, eu mostro que, após a frustração da primeira tentativa de sair do solipsismo, o sujeito meditante se dá conta da necessidade de tomar outro rumo para resolver esse problema, pois percebe que, e aqui eu cito, há ainda uma outra via para buscar se entre as coisas das quais tenho em mim as ideias, há algumas que existam fora de mim. Fecha a citação. Essa outra via começa com a continuidade do desenvolvimento da teoria cartesiana das ideias, que agora segue uma direção diferente daquela tomada na abordagem das ideias a partir de sua origem. Como procuro argumentar, a via iniciada no parágrafo 15 da meditação terceira é outra em relação ao primeiro caminho tomado pelo sujeito em sua tentativa de sair do solipsismo, e não se constitui como uma concepção de ideia totalmente diferente daquela iniciada no parágrafo 6. E, embora não seja uma concepção de ideia absolutamente nova, a partir dessa outra direção anunciada, Descartes traz à tona conceitos que não haviam sido empregados explicitamente na acepção de ideia antes apresentada: os conceitos de realidade formal e realidade objetiva das ideias. Se a primeira tentativa foi frustrada, essa outra via se constitui como o caminho certo para a saída do solipsismo, pois traz os elementos fundamentais que permitem a resolução desse problema: os conceitos de realidade formal e realidade objetiva das ideias e os princípios de causalidade, que conduzem ao critério a partir do qual torna-se possível admitir a existência de outras coisas, ou, como nomeei em minha tese, o critério de existência, este sim presente na meditação terceira. E aqui eu cito: se a realidade objetiva de alguma de minhas ideias é tal que eu reconheça claramente que ela não está em mim nem formal nem eminentemente, e que por conseguinte não posso eu mesmo ser-lhe a causa, daí decorre necessariamente que não existo sozinho no mundo, mas que há ainda algo que existe e que é a causa desta ideia. Fecha a citação. As provas da existência de Deus da meditação terceira, as provas pelos efeitos ou pelas ideias, não fazem outra coisa senão comprovar a minha tese. Ao demonstrar a existência de Deus, a partir da abordagem de sua ideia, sua realidade objetiva, Descartes não faz outra coisa senão demonstrar que existe outro ente em relação ao sujeito meditante. Não significa, é importante ressaltar, que eu ignoro o papel de Deus na epistemologia cartesiana, como fundamento do conhecimento, como garantidor da verdade. Minha tese não pretende defender que a resolução do problema do solipsismo tenha sido o único objetivo da teoria das ideias de Descartes na meditação terceira. Isso seria uma simplificação inadequada para um conceito tão complexo, presente em uma obra tão dinâmica e também complexa como as meditações. Por essa razão é importante insistir que minha questão é, desde o início, sobre qual é o objetivo principal da teoria das ideias na terceira das meditações. E minha investigação conduziu-me à conclusão segundo a qual a teoria das ideias da meditação terceira tem como tarefa primordial retirar o sujeito meditante da solidão na qual ele se insere no percurso meditativo por ele seguido. Em suma, a tese da minha tese é a seguinte:
o principal objetivo das ideias na meditação terceira está necessariamente relacionado com a tarefa principal a ser cumprida nessa meditação. E essa tarefa consiste em resolver o problema do solipsismo.